Oi, Olá, professor tá, Sérgio tudo Caldas. bem? É um Tudo tudo certo aí? bem. É um prazer lhe receber aqui no Sindiponte É, Rio, na nossa live de toda quinta-feira, às 16 horas. Fazemos aqui nesse bate-canal é. um bate-papo com pessoas que podem É uma honra agregar estar mais comigo, com ainda vocês aos aqui. estudantes de contabilidade e ao profissional. E hoje o nosso papo está meio a meio, assim, né? Queria falar um pouquinho sobre o sindicato. O sindicato Aham. está completando agora no mês de setembro 104 anos e com serviços à população, à sociedade carioca, aos profissionais liberais. Nós somos um sindicato diferente porque somos sindicatos de profissionais e não Olha só. sindicato de empregados. E isso sempre causa uma confusão nas pessoas, porque quando se fala de sindicato, geralmente se fala em sindicato de categoria de empregados, o que não acontece com a gente, Aham. então isso é sempre muito difícil. E principalmente agora com a reforma da CLT, que não fica mais obrigatório o pagamento das contribuições sindicais. E é o É. que faz a manutenção do sindicato. Então, temos buscado parcerias para fazer outras formas de subsistência, oferecendo cursos pagos, alguns gratuitos, porque entendemos que temos que continuar a nossa missão, né? E essa diretoria que está aqui hoje é a gestão 2018-2022, que entrou com a ideia já de fomentar parcerias e fazer com que a sociedade entenda o profissional da contabilidade de uma outra forma, de um lado, de uma forma mais humana e mais propícios a contribuir com o empresário para que ele tenha sucesso no negócio dele, porque se ele tem sucesso no negócio dele, consequentemente, o empresário contábil também, né? Ou o profissional liberal. E por isso que temos feito várias lives diferentes, com temas diferentes, exatamente para buscar esse intercâmbio, né? E aí queria que você se apresentasse, vou deixar você se apresentar, porque esse currículo vastíssimo, e amei a história da publicação dos 2 livros. Então, queria que você falasse um pouquinho de você para a gente, e já obrigada por estar aqui com a gente. Olha, é uma honra estar com vocês aqui, tá? É um prazer muito grande. E quando fala em contabilista, me lembro do tempo do Plínio Leite, né? Que eu sou filho do grande curso técnico de contabilidade do Plínio Leite. Me formei lá em, foi o quê? 69? 69, né? Olha, Nós trabalhávamos com escritório modelo, né? Na época era considerado o mais importante, o mais avançado curso de técnico de contabilidade. Uma coisa impressionante, é muito prático, foi uma coisa fantástica. A gente trabalhava com banco simulado, indústria simulada, não é? Nossa, a prefeitura ia lá para a gente fazer legalização das empresas no primeiro ano, uma coisa fantástica. E aí eu tenho um xodó muito grande pela ciência contábil, né? Muito grande, um carinho muito grande, que depois eu, como economista, fiz economia também e vivenciei, é o que eu digo nas minhas aulas, vivenciei as duas grandes vertentes da contabilidade. Né? Isso é muito importante até falar aqui. Existe uma grande vertente, que é a vertente que eu chamo de geradora da informação, isso, que são os profissionais que constroem a informação, contabilizam as operações empresariais, elaboram as peças contábeis e enviam. Para isso, quem? Para o usuário. é, Então, a outra vertente são exatamente os usuários das informações contábeis. Quer é, dizer, um constrói, né, tem uma visão sistêmica, e a outra, os usuários, eles desenvolvem, com as informações contábeis, desenvolvem uma visão estratégica. Daí a base da contabilidade para dar sustentabilidade a essa visão estratégica de usuário, de modo geral, seja economista, um contador, um advogado, um psicólogo, um tarólogo, cigano, seja quem for, porque isso é importante. Outro dia eu estou falando de tarólogo, estou pensando o quê? Outro dia eu estava na PUC, numa turma, falei assim, olha,
Tem algum... Quem é economista? A pessoa, eu. Quem é contador? Eu. Quem é engenheiro? Eu. Aí eu brincando, tem algum tarólogo aí? Aí o cara falou, eu. Eu falei, pô, aí todo mundo riu. Aí ele ficou, pegar, vocês estão rindo de quê? Eu tenho um empreendimento ali no Maitá, uma casa de bruxos, sei lá de quê. Eu tenho 25 linhas de serviço, tá entendendo? Tem uma que baixa o São Jorge, tem outra que lê a mão, tem outra que faz que lá. Eu emito nota fiscal e tenho, sei lá, 40 e tantos empregados. Eu vim nesse curso para ver, para ter uma noção da gestão empresarial e como a contabilidade pode me auxiliar nesse particular. Olha só que coisa interessante, né? Então, é isso aí. Então, essa noção, né, de amplitude da ação da contabilidade nas empresas, para o empresário, isso é extremamente importante. Como eu vivenciei os dois lados, comecei em Niterói, com um grande escritório de contabilidade, nós pegávamos empresas Metal Forti, ali no Barreto, pegávamos Pinto de Almeida, pegávamos coisas grandes. E depois eu vivenciei, eu saí do escritório, fui para a antiga Companhia Telefônica Brasileira, depois virou Telerge, virou Telefônica, depois eu vou e me integro ao sistema BNDES, né? No antigo Estado da Guanabara, no Banco de Desenvolvimento. Mas aí ali eu fui atuar como contador na análise de projetos, projeto de viabilidade técnica, jurídica, econômica e financeira. A técnica são os engenheiros, a jurídica são os advogados, a econômica é entre os economistas e os contadores, e a financeira também, para medir capacidade de pagamento. Então, ali era o poder do uso da contabilidade. Quer dizer, a primeira vertente gera-se a informação e na segunda vertente se usa, através dos indicadores, se analisa as empresas, não só numa visão retrospectiva e atual, como numa visão prospectiva. Muita gente faz confusão nesse particular. Tem muito contador, né? Muita gente que pensa que contabilidade é uma coisa retrospectiva e atual. Né? Registrou, a empresa operou, gera um documento, contabiliza o documento, gera as demonstrações contábeis e parou ali. Quer dizer, uma coisa retrospectiva e atual. Não, absolutamente. Eu sou testemunha disso e trabalho assim, trabalho com isso. Avaliação de empresas, olha só, projetos de recuperação de empresas, recuperação judicial de empresas. Isso. Quem trabalha com isso, se não tiver conhecimento básico de contabilidade, está vendido, está totalmente por fora. Vou dizer, projeção e simulação econômico-financeira, quando a gente fala assim, né? É um dos critérios, ele está atrelado, esse trabalho está atrelado a um dos grandes critérios de avaliação de empresas que a gente chama de perspectiva de rentabilidade futura, ou que muitos chamam de fluxo de caixa descontado. Tem uma diferençazinha aí de regime de competência e regime de caixa, mas é assim, perspectiva de rentabilidade futura. Eu tive o privilégio de vivenciar uma equipe da privatização do BNDES. Eu era, assim, um contador gerencial da história. Então, a nossa equipe, no tempo do Fernando Henrique, nós analisávamos todas as empresas que o BNDES gerenciou, que eram objeto de privatização, foram vendidas. CSN, Usiminas, Açominas, setor siderúrgico todo, Vale, tudo isso. Então, eu participei de um grupo, é importante dizer isso como testemunho, eu participei de um grupo responsável pelas bases conceituais envolvidas nos laudos de avaliação das empresas que eram objeto de privatização. Olha só, era um grupo seleto e eu estava ali com conhecimento básico de contabilidade, que foi uma base muito forte, que eu peguei lá no Plínio Leite, lá no curso técnico. Essa base eu aplicava ali. Então, vamos lá. Quando essas empresas de consultoria apresentavam a avaliação de uma empresa para efeito de determinar o preço mínimo no leilão, essa avaliação se trabalhava numa projeção de lucros. Quer dizer, quando se fala projeção de rentabilidade futura, o que é rentabilidade? É lucro sobre capital investido. Então, por que é lucro? Lucro é demonstração de resultados, regime de competência. E muita gente faz confusão quando fala assim, fluxo de caixa descontado, é regime de caixa.
Sempre vai dar uma diferençazinha temporal de um em relação ao outro. Mas vamos lá. Então, na hora de analisar os trabalhos que nos viam dessas grandes empresas de consultoria, eu via, constatava, assim, erros primários, pela deficiência de conhecimento de contabilidade. E por que digo isso? Porque essas empresas, normalmente, vamos lá, tem essas grandes empresas de, vamos dizer, Price, Deloitte e outras, bancos de investimentos, que também fazem trabalho com avaliação de empresas. Numa empresa que trabalha com auditoria, ali dentro eles têm três vertentes. Uma é a área de impostos, outra é a área de auditoria propriamente dita e outra é a área de consultoria. Sim. E na área de consultoria, eles trabalham com engenheiros, com economistas, com contadores, mas não são muito linkadas com a área de auditoria. Então, nessa avaliação no BNDES, a gente lidava com a área de consultoria. E, às vezes, os trabalhos eram feitos por engenheiros, às vezes por economistas, mal informados. Então, tinha coisa que eu vou dar um exemplo prático, que o sujeito fazia assim, uma projeção de uma empresa, como é que foi? Foi a Vale do Rio Doce. Aliás, perdão, a Uzi Minas. O sujeito projetou aquilo ali para 5 anos. No 5 anos, no 5º ano, o saldo de caixa que o sujeito chegou em dólar foi 5 milhões e qualquer coisa de dólar. Né? Aí, no balanço projetado, eu cheguei a 43 mil. Aí eu falei para o sujeito, amigo, nós temos aqui uma diferençazinha. Aí ele falou, não, o teu é contábil, o meu é gerencial. Olha, sinceramente, isso nunca me bateu bem. Eu disse para ele, olha só, meu caro amigo, nós vamos ter que nos entender. Não existem dois mundos. Se você é engenheiro, se você é economista, se você é advogado, você tem que se integrar ao meu mundo. Investimento, para mim, tem que ser igual para você. Você pode usar até um outro nome. Então, o poder estratégico do conhecimento contábil, ele derruba qualquer argumentação de profissionais que não limitam nessa área e que tentam invadir, entrar na nossa área de contabilidade. Então, essa foi uma experiência extremamente rica. Falo isso nas aulas que eu dou hoje, que eu entro com critérios de avaliação de empresas. E olha só, contabilidade, então, voltando, não é só retrospectivo e atual, é prospectivo. Retrospectivo e atual, a empresa gera um documento, a contabilidade via um plano de contas, contabiliza o documento e ali geram números que vão desembocar nas demonstrações contábeis. Lindo, maravilhoso. Só que para o futuro, a empresa não tem documento, não tem fato, ela tem premissas e cenários da economia. Quer dizer, primeiro os cenários possíveis, o sujeito faz. Aí é trabalho de economista. Os economistas examinam os grandes cenários possíveis e, a partir desses grandes cenários, se escolhe aquele que é o mais provável. É subjetivo? É. Ninguém tem bola de cristal. Mas, uma vez escolhido o cenário, aí vem as premissas, quantidade, preço de cada operação, taxa de juros, e vai por aí afora. Então, o sujeito projeta compras que ele vai fazer ao longo dos 15, 20 anos, empréstimo bancário que serão necessários na hora que um fluxo de caixa estoura. Então, tudo isso é feito em premissas, em faz de conta. É muito interessante. Pois não. Então, esse link, essa visão, é que muita gente não tem isso sedimentado na cabeça e pensa que contabilidade é só escriturar, coisa e tal, pegar, fazer o balanço e mandar para o usuário. Não é. Então, mas aí eu fico pensando o seguinte, será que o currículo das universidades que falta essa premissa? Porque acho que faltam será que não faltam as matérias que dê essa visão mais sistêmica, mais ampla da profissão e fica muito presa no débito e crédito? Você bateu na ferida. Bateu na ferida. Bateu na ferida. Então, a visão de débito e crédito tem que sair. A débito e crédito é a visão sistêmica da coisa. É a forma de se construir as peças contábeis, coisa e tal. É a metodologia para a construção dos números. Agora,
a visão estratégica, né, saber o poder da contabilidade num processo de gestão empresarial, particularmente em avaliação de empresas, isso aí eu digo de chão. Falta, sim, você bateu na ferida. A grade curricular das faculdades no Brasil, estou falando do Brasil, experiência brasileira, salvo raras exceções, raríssimas, falta sim, falta fazer uma adequação a outras disciplinas. Por exemplo, na minha opinião, eu colocaria gestão de pessoas. Ah, boa. Ah, mas gestão de pessoas, o que gestão de pessoas tem a ver com contabilidade? Tudo. Tudo. Às vezes, quando eu estou dando contabilidade financeira na PUC, acabei uma turma agora, eu pergunto, Isara, quem é economista, quem é contador, quem é isso? Porque o curso é multidisciplinar. E eu pergunto, tem algum psicólogo presente? Aí uma mocinha inibida levanta o dedinho e eu falei, querida, você é a pessoa mais importante da aula. Eu falei, como? Como é que eu vou linkar o meu mundo? É muito interessante. Você, quando a contabilidade registra fatos, o fato acontece, geram documentos, a empresa contabiliza os documentos e aqueles documentos vão para uma montagem de peças contábeis que eu julgo aquilo ali como sendo o sangue de uma empresa. Assim como nós temos um sangue, órgãos que geram sangue, aqui, outros que circula, outro que filtra, e o que o sangue faz? Distribui a nossa vitalidade do nosso corpo. Num corpo empresarial, existem órgãos que geram números, outros que filtram números e outros que circulam números. E o que os números fazem? Distribuem a vitalidade econômico-financeira de um corpo empresarial. E essa vitalidade é apresentada onde? Através dos indicadores econômico-financeiros. Extraídos de onde? Do tablado de sangue, quando o sangue é espalhado em tablado, e que aquela laboratorista vai lá catar pedaços daquele sangue para botar no tubo reagente e transformar em indicadores. Ora, e esse tablado é o quê? São as peças contábeis. A analogia é o nível de 100%. Então, aí que está. Quando se transforma em indicadores, você tem assim uma empresa, vamos dizer, uma empresa que está, lucro sobre o capital próprio, lucro sobre o patrimônio líquido. Vamos lá, brincar. Então, uma empresa que está dando 5, 7% de rentabilidade ao ano do capital próprio, e a média do setor está dando 30%, algo está errado. E todos os conceitos contábeis foram adequadamente aplicados. Despesa é despesa, receita é receita, perda é perda, que, aliás, eu tenho pulado nas minhas aulas, não pode tratar a perda como despesa, nem o ganho como receita. O Comitê de Procedimentos Contábeis na CPC 01 recomenda às empresas a considerar os ganhos como receita e as perdas como despesa. Uma brincadeirazinha dessa muda o resultado do exame de sangue de um paciente chamado empresa. Isso aí. Então vamos lá, através disso aí vem os indicadores. Então vamos para o meu exemplo. Uma empresa está com 5% de rentabilidade de capital próprio, quando a média está dando 30%. Então, a partir da premissa que os conceitos contábeis foram bem sedimentados e está tudo conferido, auditado bonitinho, então, peraí, alguma coisa está diferente naquela empresa. Então, quando você, analista, entra naquela empresa, já começa pelo clima. O clima tem que estar, o clima organizacional está baixo, né? Alguma coisa está. Se é uma indústria, de repente, no processo produtivo está engargalando. Aí a engenharia vai lá e diz: não tem motivo para engargalar. Não tem motivo. Mas tem um cara lá que faz a requisição de matéria-prima, que bate lá, agora ele está batendo assim, tiploc. Por que ele está fazendo? Está engargalando, porque ele está fazendo a operação tartaruga. E por que ele está fazendo a operação tartaruga? Porque ele está vivendo um clima organizacional pesadíssimo, porque ele tem um psicopata em cima dele. Tá? Ou então ele diz assim: a empresa não tem uma política de recursos humanos adequada, ele não tem manual descritivo, ele não sabe qual é a função dele, ele não sabe um plano de carreira, ele não tem um sistema de consequência na empresa, não tem nada, treinamento e desenvolvimento. Então é um funcionário desanimado.
Tá? E onde é que isso vai bater? Então a empresa começa a ter assédio moral. Assédio moral. Tá? E o assédio moral vai bater aonde? Na principal alma da empresa, que é o capital intelectual. Ora, o que o capital intelectual faz? Joga inovação e criatividade para fora em prol do diferencial competitivo daquela empresa perante o mercado. Olha só, se você tem uma empresa, um setor que, por exemplo, esse aqui que eu estou segurando, tecnologia, tá? Smartphone, que eu acho que o pessoal que trabalha nesse setor nem senta para reunião, de tamanha velocidade tecnológica. Agora, você imagina o seguinte, um capital intelectual, o que ele joga para fora? Inovação e criatividade. E para criar o diferencial competitivo daquela empresa, daquela indústria que ele está ali. Legal. Agora, se a empresa está com alta, baixa estima, o corpo humano, que são os empregados, tem existência de assédio moral, e assédio moral está indo em cima do capital intelectual, ou seja, você é um capital intelectual, tem ideias maravilhosas, vê um gaiato lá, copia a tua ideia e apresenta no Congresso e você descobre. Aí você vai ao presidente da tua empresa e denuncia. Aí o presidente diz o seguinte, ai, queridinha, deixa pra lá, a vida é assim. Olha, a vida vai ensinar ele. Como é que você se sente capital intelectual? Você vai se sentir o quê? Decepcionada, tá certo? O que o presidente tinha que fazer? Arrancar uma espada e arrancar a cabeça desse infeliz e processar ele. Claro. E aí você, capital intelectual, ia se sentir prestigiada. Sim. A partir do momento que não existe liderança, olha só, não tem uma liderança, ou se tem uma liderança, ela está mal posicionada, essa ausência de liderança, de posicionamento de um líder, dilacera o tecido ético da organização, força o conflito de cultura, porque tem funcionários que veio de uma empresa A, outro da empresa B, da empresa C, que antes já não se bicavam. Agora ali dentro, no mesmo teto, já está querendo um sabotar o outro. Aí, consequência disso, assédio moral. Aí o assédio moral vai em cima do capital intelectual. Aí você, que é o cabeça da empresa, começa a trabalhar daqui para ali, a partir do momento que você descobriu que o presidente não fez nada com aquele sujeito que arrancou a tua ideia e explanou não sei aonde, o que você vai fazer daqui para frente? Chefe, é para fazer o quê? Atira para lá, pum, quer mais, chefe? Atira para cá, pum, quer mais, chefe? Atira para lá, pum. Ou seja, você vai trabalhar com 5 a 10% da tua capacidade intelectual instalada. Vamos falar assim. Então a empresa começa a ter, é isso que os contadores têm que ter consciência. Começa a existir um tema que eu ainda não vi em dissertação de mestrado, nem tese de doutorado, nem TCC. A gente configura, dá um flagrante em quê? Ativo, intangível, ocioso. Então, isso é que eu queria falar. Porque é o seguinte... Quando a gente está falando de ativo intangível, hoje temos que pensar muito nisso, porque ninguém nunca falou. Principalmente agora que a gente está aí com essa lei Aldir Blanc, que vem bastante dinheiro, vai ter um monte de intangíveis. E tem um intangível que ninguém fala, que são os filmes, né? Os TVs e principalmente os jogadores de futebol. É isso aí. Essa é a minha especialidade. É a minha especialidade. Não, intangíveis. Eu sei, tem um livro bem legal. Esse é um assunto que eu gosto muito, porque eu milito muito na área da cultura. Isso é fantástico. Isso é uma temática que ninguém nunca falou. Então, como é que podemos, dentro da contabilidade, valorizar esse conhecimento e esse valor intangível? Perfeito. Perfeita a sua pergunta. Perfeito. Eu concluí. Vou concluir e vou responder a sua pergunta. Olha só, a partir do momento que você, capital intelectual, se sentiu, no meu exemplo, obstruída, desanimada, o que você não vai fazer mais? Jogar criatividade e inovação para fora. E quem vai perder? A empresa, perante a competição. Sim. Aí a empresa começa a cair, cai faturamento, a estrutura de custos começa a subir, porque o pessoal está desanimado, está um clima organizacional pavoroso. Olha o que eu estou falando com você. Uma série de intangíveis. Clima organizacional, assédio moral, olha só, tecido ético, liderança, olha quantos intangíveis eu já falei. Sim. Aí sabe onde é que vai desembocar isso?
dentro dos números. A empresa começa a faturar menos, custo sobe, encargo financeiro começa a subir pelo alto risco dos bancos, vivendo a empresa entrando no sufoco. Aí o resultado despenca. Olha o que eu vou falar, a expressão material da empresa, do projeto, não funciona direito por causa dessas conexões intangíveis. Aí ela cai, o faturamento cai. Aonde é que você vai bater? Na expressão numérica da organização. E quem é responsável por essa expressão numérica? A contabilidade. Sim. É esse link. Então, aí quando a gente analisa indicadores econômicos financeiros, liquidez corrente, liquidez geral, rentabilidade daqui ou dali, e os indicadores estão caindo, como agora eu dei o exemplo, rentabilidade do capital próprio ao nível de 5%, quando a média do setor está 30%, aí você vai fazer uma análise econômico-financeira daquela empresa, não buscando as causas secundárias, como a maioria do mercado faz, mas sim buscando as causas primárias, que estão por trás das manifestações numéricas. Aí eu volto lá no início do nosso papo. Quem é economista? Quem é, sei lá, quem é psicólogo? Eu, a mocinha requetada lá, ai, toda envergonhada. Eu falei, querida, você é a pessoa mais importante do nosso momento. Porque quando a empresa joga a expressão numérica dela como consequência de um processo de gestão, subsidiada pela contabilidade, na hora de interpretar o sobe e desce dos indicadores, não pode interpretar como o mercado interpreta, por exemplo, liquidez corrente. Olha, num ano era 3, divide o ativo circulante pelo passivo circulante. Deu 3. No ano seguinte caiu para 1,1. Caiu para 1,1 porque o passivo circulante subiu mais que proporcionalmente do que a subida do ativo circulante. Boa noite, isso não é explicação. Então, quando entra a área de psicologia, eles dizem assim, a queda da liquidez foi decorrente de uma brutal redução do faturamento que está sendo influenciado pela alta incidência de assédio moral junto ao capital intelectual, que está trabalhando obstruído, deixando a empresa fazendo a empresa perder competitividade no mercado. São essas, tá entendendo? Por isso que eu falei lá, agora vamos lá atrás na primeira pergunta. O que deve entrar num curso de ciências contábeis? Gestão de pessoas, primeira coisa. Outra, análise de viabilidade técnica, jurídica, econômica e financeira de projetos. Outra, projeção e simulação econômico-financeira. Outra, direito societário. Direito societário. Na minha época que fiz faculdade de contabilidade, eu me formei, e até falar uma coisa, eu fiz formação de professores no Plínio Leite, porque eu sou de Niterói. Olha que legal, eu me lembro desse curso. Era muito bom. Ralamos, tinha uma professora de português lá que, Nossa Senhora Aparecida, ela quase acabava com a gente. O professor de matemática, nossa. E essa questão do direito societário é muito importante e foi... A internet está variando muito. E o direito societário, na época que fiz faculdade, eu me formei em 1986, com muito orgulho, a minha turma é maravilhosa. Estamos juntos até hoje. Olha só. Fizemos 34 anos de formados. Peraí, você se formou em que ano? De formado. Foi em que ano que você se formou? 86. Formou em que ano? Olha só! Pertinho, hein? E uma das matérias mais concorridas era o direito societário que tínhamos. Tinha um professor que ele era sensacional. E tivemos aula de constitucional e de societário, porque a freira lá falava que a gente tinha que aprender para viver. E aí você está falando, eu acho que é muito importante. Então, até hoje, as bases de direito, eu acho que ainda faz falta um pouco nas universidades. Mas, voltando aqui ao negócio dos intangíveis, quero saber o seguinte, qual a forma melhor de fazermos as avaliações desses intangíveis? Seja na cultura, no esporte, ou até o capital intelectual, quando a gente está falando de inovação, principalmente. Repete a pergunta que deu uma falhada aí, eu não escutei.
Repete para mim. Como Parou um pouquinho. como avaliar os ativos intangíveis, seja da cultura, do esporte, ou até do capital intelectual, no caso das inovações? Qual a melhor Que forma pergunta que você maravilhosa. Então, vamos lá. Isso aí é uma pergunta que sempre surge e é uma pergunta difícil, tá? Se você me pergunta, é possível avaliar a presença de um capital intelectual dentro de uma estrutura patrimonial? Eu respondo que é. Se você me pergunta, é complexo? Eu digo mais ainda. É trabalho para inteligência empresarial? Eu me arrisco a dizer que transcende a inteligência e entra na sabedoria. Não é fácil. E vou te dizer por quê. Todo intangível ou todo tangível, então vamos falar, todo intangível é um elemento. Um elemento intangível. Agora, para aquele elemento intangível ser chamado também de ativo intangível, ele tem que contribuir para a geração de benefícios presentes e futuros de caixa. É o conceito de ativo. Ok? Por exemplo, o capital intelectual, pela natureza dele, ele está ali para jogar criatividade e inovação e contribuir para o bem-estar da empresa em termos de valores. Ele cria valor. Isso. Agora, assédio moral, eu jamais vou chamar de ativo intangível, porque o assédio moral é um microbinho que obstrui a manifestação de um capital intelectual, conforme agora há pouco eu dei aquele exemplo. Então, essa diferença é fundamental. Então, vamos lá. Tem duas vertentes na hora da gente entender aonde estão contabilizados os intangíveis. Numa vertente, está lá, amparada pela CPC, pelo Comitê de Procedimentos Contábeis, que é a norma do CPC 04. Então, vamos nela. São os intangíveis que são contabilizáveis, destacáveis, alguns com vida útil definida, outros sem vida útil definida. Então, eles estão ali contabilizados como ativos, porque sem eles, a tangibilidade de um projeto não funciona. Quer ver um exemplo? A licença da prefeitura. O que adianta você estar numa casa de saúde fantástica, equipamentos de primeira linha, médicos, os melhores médicos do mundo, tudo lindo, maravilhoso, pronto para operar. Cadê o alvará? Então, o que se gasta naquele alvará? A empresa gastou R$7.000, a empresa emite, a prefeitura, um recibo, a contabilidade vai lá e registra como ativo intangível, o alvará. Entendeu como é que é? Então, você vai dizer software que a empresa desenvolve ou que a empresa compra. Sim. Gente, nós não vamos imaginar hoje uma empresa, uma casa de saúde, já que eu falei nela, uma casa de saúde, né, uma policlínica, trabalhando com 200 funcionários na contabilidade, fazendo tudo na mão. Não. Isso não existe, tá? Nem então ela precisa, tá certo? Então ela precisa do software, ela precisa, tá? Para fazer a coisa funcionar. Sim. Tá certo? Então, olha só, assim como nós temos um sistema nervoso simpático, um sistema nervoso central, e nosso corpo, para funcionar, depende do funcionamento autônomo dos nossos órgãos, guiado pelo sistema nervoso simpático, assim são as organizações, as empresas. E esses sistemas nervoso simpático das empresas são os ativos intangíveis. Agora, então você tem os ativos intangíveis que são destacáveis, contabilizáveis, marca, quanto gastou no INPI, quanto gastou no software, quanto gastou no sistema, né? Quanto gastou no desenvolvimento de um produto, está lá contabilizado, está lá no balanço. Agora, o que o mercado e que a comunidade de contadores precisa ter ciência, porque aí vem o contador desavisado. Ele diz assim, não, mas peraí, eu tenho que, onde é que eu debito? Eu tenho que contabilizar o capital intelectual. Eu tenho que contabilizar, como é que eu vou contabilizar o assédio moral? Eu debito aonde? Gente, essa é a outra vertente dos intangíveis. Eles já estavam na empresa, estão e vão estar sempre, sabe aonde? Infiltrados nos números. A empresa, esses intangíveis, estão dentro do faturamento, dentro do custo, dentro da despesa, dentro do lucro como consequência.
e, consequentemente, dentro dos ativos. Aí vem a tua pergunta, sabe a pergunta. Serjão, e aí? Como é que eu avalio um capital intelectual? Olha, tem um livro fantástico de filosofia do Pearson, Zen, a arte da manutenção de motocicletas. O nome é estranho, mas é best-seller e é um livro estudado para dissertação de mestrado e tese de doutorado. Trata disso. Então, nesse livro, teve uma frase que me encantou. E eu boto essa frase em todo o meu material, que diz o seguinte: diz que uma coisa existe quando um determinado mundo não funciona normalmente sem ela. Se pudermos demonstrar que um mundo sem qualidade funciona de modo anormal, então provaremos que a qualidade existe. Haja ou não uma definição para ela. Porque o autor estava conjecturando ali na hora uma definição para qualidade. E ele não encontrava. Quando eu li esta frase, eu falei, meu Deus, eu estou diante da chave, do segredo para a avaliação de ativos intangíveis. É o tira e bota. Então eu vou responder a tua pergunta. Vamos lá. Vamos fazer uma projeção da demonstração de resultados para 10, 15 anos da Coca-Cola. Aí a Sandra, eu sou o dono da Coca-Cola. Aí a doutora Sandra diz assim, empresária, chega para mim e diz, Serjão, eu quero comprar a Coca-Cola com tudo, inclusive com o nome. Opa! Quando eu projetar a DRE, comportamento da receita, vai lá para cima, que é uma marca configurada. Estrutura de custos disciplinada, com produtividade alta, claro. O dono lá, eu sou chefe de produção, desenvolvimento da Coca-Cola. Tá vendo? O diretor de lá, quando vai ao Rio, ele faz o seguinte, vai lá no Cristo Redentor para ver como é que o Rio fica sem ele. Olha lá de cima. Por quê? Ele é diretor, é superintendente de produção da Coca-Cola. Tá entendendo? Orgulho, autoestima do capital intelectual. Eu estou batendo aonde? Em gestão de pessoas. Isso. Tá entendendo? Então, vamos lá. Então, eu projeto DRE, olha a peça, contábil. Olha o faturamento, para 15 anos. Olha aqui, minha mão, meu braço. Crescendo. Custo dos produtos vendidos. Olha aqui, equilibrado. Lucro bruto, estrutura de despesas administrativas, comerciais, gerais, tereré. Tá aqui, produção. Aquele sujeito que era o subcarimbador assistente interino lá, que estava fazendo gargalo, se lembra o exemplo? Esse cara tá orgulhoso, ele carimba assim, pum, 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 pum. O senhor é o quê? Subcarimbador assistente interino. Da onde? Da Coca-Cola. Tá entendendo? É orgulho dele. Então estou batendo aonde? Na autoestima de um capital humano. Sim. Agora, vamos lá, vamos projetando. Despesas comerciais. Hoje, despesas comerciais Coca-Cola na DRE vai ser miudinha. Vai ser pequenininha. Para quê? Só para manutenção de status quo, porque é uma marca consagrada. Sim. Está entendendo? Então, vai descendo. Encargos financeiros, o quê? Pequeno. Já pensou? Você, Sandra, diretora financeira da Coca-Cola, bate na porta do Itaú? Aí o gerente pergunta para a secretária, quem é aquela moça ali na porta? É a diretora financeira da Coca-Cola. Pô, o gerente vai mandar tirar a roleta, tá entendendo? Botar um tapete vermelho para você, porque ele não está vendo a doutora Sandra, está vendo uma aura de Coca-Cola em volta de você. Oportunidade de negócio. O que é isso? O poder da marca. Isso. O poder da marca. Então a DRE, base contábil, ferramenta contábil, DRE... bem construída, projetada para 15 anos. Deu isso, o lucro crescente. Vamos fazer uma avaliação? Traz a valor presente esses lucros gerados nesse período todo. Vamos chegar a um valor imenso, que seria o valor da empresa Coca-Cola. Por isso que com a marca é alto. Aí, né, eu sou o dono da Coca-Cola, eu chego para a Sandra e digo assim, Sandra, vou fazer o seguinte, você pode levar o prédio, pode levar os funcionários, pode levar o xarope, tu leva tudo, só não leva a marca. Isso. Aí... Vamos brincar? Aí a Sandra topa. Aí você está levando tudo. Então você diz assim, eu vou deixar essa bebida sem nome. Como já existiu no passado. Bebidas sem nome. Você lembra disso?
Então, daqui para frente, bebida sem nome que ninguém conhece. Vamos brincar, Sandra? Vamos fazer uma brincadeirinha? Reprojeta a demonstração de resultados. Com Coca-Cola fez isso. Primeira coisa que vai fazer, faturamento vai despencar. O senhor quer tomar um sem nome aí? O garçom, me traz um sem nome. Sem o quê, meu filho? Assim mesmo. Já pensou? Você, Sandra, o cara que era diretor lá de produção, que ia no Cristo Redentor, ele já está trabalhadinho, ele está triste, está deprimido. O que o senhor é? Eu sou diretor da onde? Diretor da Sem Nome. Tá entendendo? O óculos dele tá assim, tá caindo. O subcarimbador assistente interino, ele tá carimbando assim, ó. Tiploc. O que é isso, meu filho? O senhor trabalha onde? Sem nome. Pô, tu vai botar isso no teu currículo? Então, é uma brincadeirinha. Então, olha só, qual é a ferramenta para chegar a essa conclusão? DRE. Projeta com Coca-Cola, olha os lucros. Projeta sem Coca-Cola, fez isso. A diferença trazida ao valor presente é o valor da marca. E o que a marca é? Um dos mais poderosos elementos intangíveis que se filtram dos números. É isso que eu quero dizer com um intangível infiltrado. Aí vem aquele contador desavisado e diz assim, não, mas como é que eu contabilizo isso? Meu amigo, já está e vai estar contabilizado, sabe onde? Dentro dos números gerados pela empresa. Essa tomada de consciência é que precisa os alunos de ciências contábeis sair dali tendo, e a maioria não tem, a não ser que ele tome por iniciativas próprias outros rumos e outros estudos, entendeu? Estuda projetos de viabilidade, estuda recursos humanos, estuda outras disciplinas afins. Aí lá no nosso papo, quem é a pessoa mais importante da aula? É a senhora que é psicóloga, porque a senhora vai trabalhar na alma, vai trabalhar exatamente no sistema, sistema nervoso simpático, que faz com que a tangibilidade do corpo empresarial funcione. Então, num processo de análise econômico-financeira, onde tem sobe e desce de indicadores, um bom analista procura as causas primárias e não secundárias por trás da manifestação numérica. Eu acho que respondi. Com certeza. Não, Desculpa a empolgação, é que eu falou intangível, eu fico logo empolgado. Não, eu acho que as pessoas, de maneira geral, o profissional da contabilidade, esse assunto não é um assunto muito falado. E ele não mostra o valor desse intangível para o dono da empresa. E isso, para a gente, já estamos aqui quase nos finalmente, isso é uma das coisas que quero saber. Eu acho que assim, é muito difícil para o empresário olhar aquele balanço, as DREs, as demonstrações de maneira geral, e o cara entender. Será que não tem uma maneira mais fácil que podemos apresentar para ele? Tem, Sandra, tem. Quando eu dou minhas aulas para fazer advogado entender contabilidade, tarólogo entender contabilidade, eu não uso a linguagem contábil. Eu uso a linguagem de administração financeira. Por exemplo, na estrutura de passivos, eu boto lá capital de terceiros e capital próprio. Ou patrimônio líquido, entendeu? Recurso de terceiros e recursos próprios. Agora, você vai para o balanço, que construir uma nomenclatura bem pior do que se usava antes de 76. Se lembra, de 76 era assim, exigível a curto prazo e exigível a longo prazo. Então, as pessoas na área de contabilidade têm que entender, porque eles têm que fazer o que o cliente quer e não o que ele pensa que o cliente quer. Olha a sua pergunta como foi importante. Aí vem um Deus, né, vem um poeta, né, que nunca trabalhou na vida, fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nunca viu empresa. Aí ele vai lá no balanço, no passivo, classifica assim, passivo circulante e passivo não circulante. Aí você que é médica, entendeu? Dona da tua clínica, recebe um demonstrativo escrito assim. Aí você fica pensando assim, bom, se ele está circulando, aí você levanta da tua cadeira e fica circulando. O outro é não circulante, o que ele está querendo dizer? Está parado. Se não circula, está parado. É mentira. É mentira. Essa turma entende tanto, estuda tanto. Será que ninguém viu isso? Um passivo circula e o outro não circula. Se é não circulante, está parado. Mentira, porque as dívidas de longo prazo circulam.
A empresa sai do longo, vai para o curto, pega nova dívida de longo prazo e aquilo ali gira. É que nem no ativo. É a sua pergunta. No ativo, o que o cara botou lá hoje? Circulante e não circulante. Aí eu tenho que fazer uma manobra para explicar para a turma de saúde, né? Eu fiz isso na turma de saúde, que o ativo circulante, eu vi. se lembra? É quase que sinônimo de capital de giro. Às vezes tem umas continhas ali que não tem nada a ver, porque normalmente capital de giro é disponível, né? Quanto a receber, aplicação financeira, estoque, aquele negócio todo. Então, e o resto é não circulante. Legal, né? Aí, lê um circulante. Então, quer dizer que um está circulando e o outro está parado. Mentira! Debaixo do não circulante, você tem aqui, realizável a longo prazo. Então está circulando. Ele vai sair do longo, vai para o curto. Legal. Qual é a outra aberração da nomenclatura? Investimentos, que representam, né, hoje chamada propriedade para investimentos. O que é isso? A empresa compra um terreno que não sabe o que vai fazer com ele, chama aquele negócio de propriedade para investimento. Olha, se está no ativo, já está investido. Começa aí. E ali dentro você bota também o quê? Participações societárias em caráter permanente. Não é legal? E chama num grupo, olha que confusão. Eu dei aula para a turma de vocês, que é a turma de saúde, médicos. Então, olha só que perigo. Aí eu expliquei para os médicos o que é um ativo, que ativo é sinônimo de investimento, tudo que cai no ativo é investimento, e o legislador iluminado botou um título chamado investimento. Aí você que não é da hora, o psicólogo que não é da área, o engenheiro vai chegar e dizer, Sérgio, você falou que ativo é sinônimo de investimento. Você falou que tudo que está no ativo é um investimento. Então o que é esse grupo de investimento? É falta de ter o que fazer do cara do legislador que bolou essa porcaria. Você está entendendo? Isso dificulta. Eles poderiam segmentar, botar lá, participações permanentes, societárias permanentes, investimentos indefinidos, alguma coisa assim, alguma coisa nessa linha. Imobilizado até que está legal. Aí vem a tua pergunta. Não poderia ser mais simples? Resposta minha, imensamente mais simples. Não, porque eu vejo assim, tem algumas linhas, né? Professor Abicail, tem um outro professor que eu não vou lembrar o nome, que fala, gente, nós temos que fazer para o nosso empresário entregar uma coisa melhor para ele, uma coisa que ele olhe e fala assim, estou errando aqui, tenho que melhorar minha formação de preço, não posso fazer tanto estoque. Né? E acho que falta essa informação. Claro que estamos vendo já hoje, né, tem um grupo de profissionais da contabilidade que já pensa assim, né, e que começa a entregar de forma diferente. Mas eu acho que para a gente ter eu acho que uma questão que também falta é o profissional da contabilidade mostrar o seu real valor para a sociedade. Porque ele ficou muito marginalizado e ficou fixo nos números. E quando, na verdade, ele tinha que olhar para quem paga os seus honorários. Exatamente. E acho que falta isso. Por isso que queria muito que o senhor falasse qual a sua dica para essa galera. Falta tudo aquilo que nós conversamos. A dica que eu dou para a galera é o seguinte, já que o MEC não introduz disciplinas que deveriam compor o curso de Ciências Contábeis para o contador sair com uma visão ampla, visão de negócios, não ser considerado como é hoje o segundo, eternamente é o segundo, ser considerado como aquele cara que entrega o documento. Ele nunca é considerado como o primeiro. Sempre o segundo, já reparou? É o sujeito que prepara a informação e manda para quem? Para o primeiro que pensa. Então ele também tem que ser pensante, ele tem que se posicionar como empresário, como diretor, dono que analisa. Então falta uma visão, a combinação da visão sistêmica, que é muito poderosa, a contabilidade, com a visão estratégica, de analisar o desempenho tangível de um empreendimento através de forças intangíveis que estão implícitas dos números gerados pela contabilidade. É uma questão de tomada de consciência. Eu acho que falta muito, mas eu acho que está melhorando, professor. Tá melhorando. Agora vamos para a pergunta tua. Como é que hoje esses profissionais podem ter acesso a isso? Por conta própria.
Eu estudo profundamente filosofia e psicologia desde 70, não parei. Olha, E você, se você ler meu livro está lá, Intangíveis do Lado Oculto da Gestão Empresarial. É um livro digital, não tem coisa. Mas se você ler, eu fiz um elo entre a expressão numérica de uma organização com as causas primárias geradas pelos elementos intangíveis. Agora, para terminarmos, qual a sua visão holística, já que você falou de filosofia, sua visão holística da contabilidade? É exatamente essa. Olhar a contabilidade, um corpo empresarial, como se fosse um corpo humano. É o nível de 100%. Porque a matéria está aqui. Você dá ordem, eu estou dando ordem para minha mão ficar aqui. Estou cheio de gás aqui falando com você. Mas por dentro tem uma força fazendo meu coração funcionar autonomamente. Eu não posso chegar para o meu coração e dizer, amigo, bate aí, pulmão, enche aí, eu estou falando, não posso fazer, porque essa força autônoma faz a minha tangibilidade funcionar. Agora, tem uma coisa, se o telefone tocar, eu receber uma notícia violenta, uma notícia muito ruim, quem vai assimilar primeiro são os meus sentidos objetivos, né? E vai bater aonde? No sistema nervoso central. E por ligação que tem no central com o sistema nervoso simpático, através de nervinhos chamados rami, numas caixas de forças que tem na coluna vertebral, olha como é que eu sou fofoqueiro, me metendo em medicina. Aí, através do esse povo de saúde aí já tá aí vai dizer, caraca, cara, besta, tá entrando em medicina, mas é isso. Então, eu acho que eu falei essa coisa, eu sempre falo nas aulas, né? Então, o que sai dali? Quando eu recebo um impacto emocional violento através de um fato que meus sentidos objetivos pegam, ou uma notícia pavorosa, a morte de um parente, esse negócio via central liga com o simpático vai nos meus órgãos e faz uma baderna. Meu coração dispara, meu estômago está lá, perdi fome, desarmoniza tudo. Isso é a raiz daquelas famosas doenças psicossomáticas, de origem psicossomática, tá certo? O que o alopata faz? O alopata cuida da manifestação, mas da origem são os psicólogos em terapia. Então, para fechar, num paciente chamado empresa, a manifestação material daquele projeto, por trás dela, tem que ter um sistema nervoso simpático chamado ação dos elementos intangíveis, trabalhando em rede, em conexões. É isso aí. E aí, para fechar, que temos só 4 minutos. Como será a contabilidade pós-pandemia? Ou nesse novo normal? A mesma coisa. Não estou vendo porque a pandemia vai interferir na contabilidade. Ela será sempre valiosa, contribuindo para a geração de números que vão externalizar o estado caótico como estão as empresas. Aí a importância dela vai disparar. Aí é a questão de relevância, entendeu? Depois é isso. Agora, mudar sistema para simplificar, não é por aí, não. Eu acho que ela vai ter um relevo maior, porque as empresas vão precisar melhor mensurar seus indicadores para um processo de tomada de decisões, nos quais os elementos intangíveis estão super presente. Basta ver o estado de espírito de todo mundo que está nessa quarentena. É gente se suicidando, é casal se separando, é casal se unindo, né? Tá vendo ou tudo ou nada, ou separa de uma vez ou une de uma vez. Então, todos esses elementos serão infiltrados nos números que as empresas gerarão depois dessa pandemia. E a responsabilidade da contabilidade é muito grande nesse particular. Pronto, acabou. Principalmente se os profissionais tocarem não é a palavra certa, né? Mas perceberem o seu real trabalho, a sua importância na sociedade e devolver isso para o empresário, né? Professor, foi maravilhoso. Agora vamos fazer um desafio. Vamos fazer uma outra, mas via Zoom, de 1 hora, para falarmos dessa questão dos intangíveis. Porque é um prazer. Eu acho que isso é fundamental. Nesse eu venho estudando isso há anos. Que a gente está falando de
de invenção, tem essa questão da vacina aí, como isso fazer, as tomografias, né, os hospitais com cada vez mais exames mais de complexidade, o capital humano, os jogadores de futebol, os jogadores de basquete, a cultura de maneira geral. Eu acho que isso é um mercado para o profissional da contabilidade, mas isso não é uma coisa que se fala e foi muito pouquinho. Então, temos que falar. As meninas do sindicato estão aqui na live e já vamos agora para programar para o mês de outubro para Prazer, eu tenho tudo formado na cabeça. Conversar sobre os intangíveis, porque eu acho que podemos falar sobre isso e contribuir com as pessoas, mesmo com os profissionais de saúde, para entender e até discutir, porque, na verdade, eu acho que a contabilidade tem que ensinar o empresário como ele olhar as coisas. Como ele olhar as coisas, matou. E ele pode discutir, sim. Bom, professor Sérgio, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente nessa quase 1 hora de bate-papo. Gente, olha, já está certo. No mês de outubro, a Bárbara vai ligar para o professor Sérgio, fechar uma data e avisamos a todos e venham discutir com a gente sobre intangíveis. Segunda-feira temos uma aula sobre imposto retido. Aula não, né? Uma live sobre imposto retido. Convido a todos, que vamos falar muito dos ISS da vida. E queria ser 1 minuto para mandar um recado para a galera que está aqui. Obrigada a todos. Então, obrigado. Eu queria agradecer a todos essa oportunidade. E foi objeto de pergunta, né? Isso depende muito de iniciativas próprias, né? Eu sugiro que os técnicos de contabilidade, os profissionais da área contábil, saiam por conta própria, incursionando em outros mundos, né? E sempre procurando fazer um elo com o seu mundo. Eles têm que lembrar que todo o processo de gestão de qualquer organização termina com a expressão numérica. Isso aí. Então, a expressão numérica, eles são os contadores, eles são responsáveis pela expressão numérica. Mas pela análise da expressão numérica, por que subiu, por que desceu, eles, contadores, têm todo o direito de buscar sempre as causas primárias e não secundárias por trás da manifestação numérica, causas essas nas quais os intangíveis trabalhando em rede estão presentes. É isso aí a mensagem.